Saudações, queridos alunos. Vamos continuar nossa revisão para o nosso AC. Questão 21, resolver a equação irracional. Perceba que essa equação aqui a gente pode resolver de maneira simples. Basta atribuir um valor para x aqui e verificar a igualdade da equação. Se você analisar, se eu trocar o x por 10, o que acontece? Eu vou ter raiz quadrada de 10 menos 1. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Ou seja, o nosso x em questão aqui é 10. Professor, eu posso fazer assim na prova? Pode sim. Acontece que nem sempre a gente consegue fazer por dedução, ou seja, substituindo o valor e testando para ver se a igualdade vai ser verdadeira. E a gente pode aplicar uma propriedade aqui, ó, que é elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Então, eu elevo o primeiro membro ao quadrado e eu elevo o segundo membro ao quadrado. E aí, lembra daquela propriedade que a gente estudou na primeira unidade? Toda vez que eu tenho raiz quadrada de alguma coisa elevado ao quadrado, eu posso simplesmente simplificar. E a resposta vai ser o valor que está dentro da raiz, que nesse caso aqui é 4. Nesse caso aqui, podemos eliminar a raiz. E aí, de um lado, eu vou ter x menos 1 igual a 9. Resolvendo a equação do primeiro grau, x igual a 10. Só que toda vez que você eleva ao quadrado, pode surgir raízes extremas. Eu expliquei isso na sala de aula, então você tem que testar o valor. A gente já testou, a gente sabe que 10 é solução dessa equação. Vamos fazer a questão 22? Então, o mesmo processo. Diante da equação irracional, uma das técnicas é elevar o primeiro e o segundo membro ao quadrado. Então, vou elevar isso aqui ao quadrado e vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, aqui já sabe que vai ficar somente x mais 5. A gente simplificou aqui, ó. E agora, cuidado com isso aqui, que isso aqui é um produto notável. Esquecer o produto notável não tem problema. Você aplica a definição de potência, que é x menos 1 vezes x menos 1. Tudo bem? Vou reescrever aqui, ó. X mais 5 igual. Aqui a gente faz a distributiva x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Agora vamos organizar a equação. Eu posso passar todo mundo para a direita ou para a esquerda. Então eu vou passar todo mundo para a direita nesse caso. Então vai ficar aqui, ó, 0 igual. Vou repetir o x ao quadrado. Esse menos x com menos x vai ficar menos 2x. A gente vai reescrever agora o x aqui, ó, no segundo membro. Ele vai ficar menos x. Vou repetir o 1, ou seja, o mais 1. E o 5 eu vou reescrever no segundo membro. Como ele é mais, ele vai ficar menos. Então, 0 é igual a x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 3x menos 4. Temos aqui uma equação do segundo grau. Aqui eu posso reescrever ao contrário, sem problema nenhum, porque é uma igualdade. É o princípio básico da igualdade. Ah, professor, mas eu gosto de trocar o sinal. Também pode. De duas formas vai dar certo. Aqui você já sabe, um caminho é usar a fórmula, encontrar o delta e aí usar a fórmula resolutiva, mas eu vou fazer por soma e produto para vocês treinarem. Lembra que a soma das duas raízes é o oposto de B dividido por A. A gente viu em sala de aula. E o produto das raízes é o valor de C dividido por A. Observe que nessa equação o B é menos 3. Então, o oposto dele vai ser 3 dividido por... O A nessa equação é 1. Então, ó, dividido por 1. Isso aqui é igual a 3. Ou seja, a soma das raízes tem que dar 3, o oposto de B. E o produto tem que dar o quê? O produto é o valor de C
que nesse caso é menos 4, dividido por A, que vai ser 1. Então, isso aqui é menos 4. Então, o produto é menos 4. Mas, em geral, os professores eles não escrevem assim. Ele vai direto para aqui. Só que eu escrevi dessa maneira porque em alguma situação eu vou precisar, para resolver alguma questão, da soma e o produto. Ok? Fica a dica aí. Dois números somados que vai dar 3, que o produto vai ser menos 4. Então, a resposta é 4 e menos 1. 4 menos 1 dá 3. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Vou colocar aqui o resultado usando a fórmula rapidinho, para vocês perceberem que a gente chega ao mesmo resultado. Aqui, meus queridos, eu fui pela fórmula. A gente já fez bastante questões dessa aqui. Então, quem quiser fazer para treinar, é só fazer e conferir o resultado. Chegamos ao mesmo valor. 3 e menos 4. Essa questão de chamar de x1 e x2, isso aí fica a seu critério. Só que tem um detalhe, como eu falei. Toda vez que eu tenho uma equação irracional, eu tenho que testar os valores. Então, a gente tem duas soluções possíveis aqui. 4 e menos 1. Bora testar? Então, primeiro passo, vamos testar quando x for igual a 4. Quando x for igual a 4, a gente troca o x por 4. E aí, desse lado, eu vou ter raiz quadrada. Vou fazer direto. 4 mais 5, 9. Do outro lado, eu tenho 4 menos 1, 3. Isso é verdadeiro? É. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, o 4 ele é solução dessa equação irracional. Agora, vamos testar para o menos 1. Então, o meu processo para x menos 1, eu vou trocar o x por menos 1. E vamos resolver isso. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de menos 1 mais 5 dá 4, que é igual a menos 1 com menos 1, menos 2. Raiz quadrada de 4 é igual a menos 2. Isso aqui é falso, pessoal. Então, esse aqui é verdadeiro. Então, essa solução não serve. Então, a única solução nesse caso é 4. Bora fazer a última? Então, vou trazer um probleminha para vocês aqui, ó. E a gente vai aproveitar e vai revisar um pouco de sistema de equações. Uma parede de tijolo será usada como um dos lados de um canil retangular com 40 metros de área. Então, essa parede aqui vai ser um dos lados do canil. E esse canil aqui retangular, ele tem uma área de 40 metros quadrados. Para cercar os outros três lados, iremos usar uma tela de arame de 18 metros de comprimento, que será dividida em 3 pedaços. Conforme a figura, quanto deverá medir o maior lado da tela? Então, ele quer saber esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de x. Esse problema eu poderia fazer por equação do segundo grau ou por sistema de equação. Então, se esse lado aqui eu chamei de x, esse outro lado aqui eu vou chamar de y. E aí tem uma propriedade importante do retângulo, que os lados opostos são iguais. Então, se esse valor aqui é y, esse valor aqui também é y. E aí eu consigo resolver meu problema. Por quê? Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Ou seja, a base é x, a altura é y. Então, essa área vai dar 40. E uma outra informação que a gente sabe, quando eu somo esses três pedaços, tem que dar 18 metros. Então, y mais y, 2y, mais x é igual a 18. E aí a gente tem o nosso sistemazinho. Então, resolvendo aqui pelo método da substituição, eu vou isolar x. Vou pegar a segunda equação, que é 2y mais x é igual a 18. Então, x é igual a 18 menos 2y. Pronto, isolei x. Então, vou substituir isso na primeira equação. No lugar do x, eu vou escrever isso aqui, ó. Vou trocar esse x por 18 menos 2y. Então, vai ficar 18 menos 2y vezes y é igual a 40. Então, resolvendo aqui, vamos aplicar a distributiva. Esse vezes esse vezes esse. Então, ó, y vezes 18, 18y, y menos 2y, menos 2y ao quadrado, que é igual a 40. Temos a equação do segundo grau. Vamos arrumar essa equação?
Então vai ficar menos 2y ao quadrado mais 18y menos 40 igual a zero. Perceba que aqui é mais 18. Agora eu vou multiplicar a equação toda por menos 1. Vai ficar 2y ao quadrado menos 18y mais 40 igual a zero. Multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. Professor, por que você está fazendo isso? Para poder facilitar. Eu poderia já resolver aqui usando a fórmula, mas eu quero resolver isso aqui sem usar a fórmula, eu quero usar soma e produto. Observe aqui que o A, e o B e o C, eles são múltiplos de 2, então eu posso dividir todo mundo por 2. É como se eu estivesse multiplicando todo mundo por 1 sobre 2. Então aqui vai ficar y ao quadrado menos 9y mais 20 igual a zero. Agora eu vou aplicar soma e produto. Então, o produto vai dar o valor de C e a soma vai dar o oposto de B. Professor, eu não consigo fazer assim. Pessoal, não tem problema. Faz usando a fórmula. Então, observe aqui, ó. 5 e 4. 5 e 4. 5 vezes 4 dá 20. 5 mais 4 dá 9. Então, o valor do y1 eu vou chamar de 5. Então, a gente tem dois valores para y. Então, eu vou chamar o y1 vai ser igual a 5. E o y2 vai ser igual a 4. A ordem aqui não importa. Então, quando y é igual a 5, eu vou achar o valor de x. Então, vamos lá. Se eu chamei de y1, eu vou chamar de x1. Então, o x1 é igual a 18 menos 2 vezes y1, ok? Nesse caso, o meu y1 a gente encontrou que é 5. Então, vou trocar o y por 5. Professor, isso é tão difícil, não é não? Fique tranquilo. Então, x1 é igual a 18 menos 10. X1 é o personagem do anime lá do Slime. Esqueci o nome que é o nome do personagem é Rímaro. Então, 18 menos 10, 8. Então, quando x é 8, o y é 5. Uma outra possível resposta é quando y é igual a 4. Então, quando y é igual a 4, que eu chamei de y2, eu vou ter o y2. Então, o meu processo, eu vou trocar agora o y por 4. Então, é menos 2 vezes 4. Então, x2 é igual a 18 menos 8. Tá um garrancho feio aqui, viu? x2 é igual a 10. Quando y é 4, o x é 10. Ou seja, quando x é 10, y é 4. Bora testar esses valores aqui, ó. O primeiro valor, 5 e 8. O que acontece com esse terreno aqui? Só para você entender. A resposta é 5 e 8. Então, quer dizer que o y, ele é 5. Então, ó, eu venho aqui, ó. Isso aqui é 5. Esse lado do canil é 5. E o x é 8. Ok? Então, perceba que dá certinho, porque a soma desses lados tem que dar 18. Não é verdade? Ó, 5 mais 5, 10 mais 8, 18. E a área dá 40. Qual é a área? 5 vezes 8, 40. Agora, bora testar outra resposta, que é 4 e 10. Y agora é 4. Então, vamos apagar aqui. Então, se aqui é 4, aqui também vai ser 4. E quando y é 4, o nosso x é 10. Então, isso aqui vai ser 10. Perceba que também satisfaz nosso problema, porque 4 mais 4 dá 8, mais 10 dá 18. E 4 vezes 10 dá 40. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!